Muito boa noite. Pastor Genivaldo falando de São Paulo, dia 18 de abril de 2021, gravando o vídeo de número 220, cujo título, eu tenho dois aqui, né? Primeiro, na igreja só aos domingos, não se deprima. E o segundo, não zombes de crentes domingueiros. Claro que já dá para entender o que a gente quer falar, não é? Mas, antes de tudo, eu quero pedir a sua ajuda. Vá ao canal no YouTube, deixe lá o seu like ou dislike, como você se sentir diante do vídeo, do tema, e também se inscreva no canal. Ajuda a gente aí a poder defender a boa doutrina, os bons ensinos bíblicos, não é? Pois bem, eu quero considerar o texto da carta de Paulo aos Tessalonicenses, que nós temos aqui no capítulo de número 3 da segunda carta. Pode ser do primeiro verso, que diz o seguinte: No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus, na paciência de Cristo. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar de nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Somente até aqui o texto. Bem, deu para entender, né? Toda a minha vida de igreja, e eu falo isso sem nenhuma vaidade ou pretensão de dizer, porque igreja não dá carimbo em carteira profissional, nem fundo de garantia. Tudo que nós fazemos todo dia é um dia e é um novo dia, e o que importa de tudo que aconteça na nossa vida é termos a certeza que receberemos o galardão quando chegarmos na glória com o Senhor e pelo Senhor. Pois bem, mas nós sabemos perfeitamente bem que também o tempo que me ocupei dirigindo igreja, sempre tive o problema de sentir a falta, de perceber a falta de muitos membros da igreja durante os cultos regulares da semana, né? Parece que quando era um culto de ensino, o pessoal se esforçava um pouco mais, sempre ia um pouco mais. No outro culto, que era um culto de quinta-feira, um culto regular de evangelização, era chamado assim, também o número às vezes era menor. Então a gente percebia essa falta. Mas eu não me lembro de ter chegado no domingo, às vezes podia até exortar, e o pastor deve sempre exortar, mas jamais agredir as pessoas, chamando-as de crentes domingueiros. Eu estava dando uma olhada aqui no Google, que eu gosto sempre de verificar alguma opinião que dizem e tal. Não tinha nada, nenhuma opinião a respeito, mas tinha muitos hinos, desses hinos que o pessoal escreve, né, contra crente domingueiro, contra, enfim, que vocês conhecem por aí, nem preciso falar, né? Eu acho tudo isto uma profunda falta de respeito. Ao longo da minha vida pastoral, muitas vezes chegava irmãos: pastor, ora por mim para Deus abrir uma outra porta de emprego, porque eu estou querendo vir aos cultos e não tenho possibilidade, etc, tal e coisa. E eu dizia: mas meu irmão, você não está trabalhando, ganhando seu sustento para manter sua família com dignidade? Por que eu vou orar ao Senhor para fazer o quê para você? Né? E a gente conhece muitas categorias, não é?
de caminhoneiros, principalmente, pessoas que trabalham na estrada, categorias de professores, que militam na área do ensino durante a noite. Que mais? Quem trabalha em hospitais, quem trabalha em condomínios, que às vezes só tem uma folga por mês no domingo e o restante das folgas decorrem no meio durante a semana. Então, às vezes pode até coincidir não ser nem dia de culto na igreja, o cidadão tem folga. Então, eu conheci muita gente assim, pessoas maravilhosas, tementes a Deus, sabe, que vinham para a igreja no domingo para ouvir a palavra, sabe, sentir a presença do Senhor, sentir a comunhão dos santos. Eu procurava sempre dividir as questões da seguinte maneira. Eu dava sempre oportunidade para um cooperador, um auxiliar de trabalho, pregar, mas sempre uma parte do tempo era minha, porque essa parte do tempo eu me dedicava a falar ao coração daqueles que durante a semana não podiam estar no culto. Então eu sabia que eles não podiam estar e eu não ia privá-los de uma palavra de ensino bíblico, porque é domingo, tem que evangelizar, tem que pregar para o pecador. Também eu entendo que uma pessoa que vem à igreja, não sendo cristão, pela primeira vez ou segunda vez, no domingo, a convite de alguém, ele não está preocupado se o que você vai falar é sobre a morte de Jesus. Ele não tem noção, ele apenas sabe que vai ter uma pregação. Então é muito importante que as pessoas tenham consciência daquilo que somos, da nossa visão de vida espiritual, como nós nos colocamos diante de Deus. Não é? E Paulo fala não somente na questão no tocante ao trabalho, não é? Que também eu comparo, né, dá uma parênteses aqui, há pessoas que muitas vezes moram num quintal coletivo, tem várias famílias morando no mesmo quintal. Aí a pessoa chega, pastor, ore por mim para Deus me arranjar uma casa, porque onde eu moro só tem ímpios e o quintal, não sei o quê. Pô, mas meu Deus do céu, se a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, o que é que as pessoas querem? Morar num bairro onde só tenha, na rua onde mora, crentes, convertidos e tal? Não daria boa coisa, a gente sabe que não. Né? A gente sabe que tem muita qualidade de crente que dá mais dor de cabeça do que quem não é crente. Então essas coisas não se dimensionam por essas questões, sabe, simplórias, sem profundidade de preocupação com o ensino da palavra de Deus. Né? No tocante a isto, né, eu mesmo passei uma temporada muito grande, não dirigia a igreja, ainda era cooperador, um auxiliar de trabalho, e graças a Deus, muito querido, sempre procurava fazer o melhor quando estava presente na igreja, professor de escola bíblica dominical, mas durante a semana eu passei uma temporada muito grande, não podendo ir aos cultos da semana na igreja, os estudos, o trabalho, eu saía de casa muito cedo, voltava muito tarde da noite, era uma vida muito atribulada, não é? E como pastor, saía para o trabalho, moro aqui na freguesia do outro, trabalhava no Parque Ibirapuera, pegava os piores trânsitos, não é? Saía do trabalho correndo, ia até a minha casa pegar a minha família, andar mais 11 quilômetros para poder chegar na igreja que presidia. Né? Às vezes as pessoas nem sabem disso, o pastor está em casa descansando. Às vezes saía de casa de manhã sentindo uma amargura na alma, que eu dizia, olha, eu podia estar apenas cuidando da igreja do Senhor, mas tenho que trabalhar. Até achei interessante que Paulo diz, olha, quem não trabalha também não come, eu dei o exemplo para vocês. Pois bem, então meus queridos, eu acho que o respeito às pessoas é a coisa mais importante. É o amor, o carinho, o afeto, não é? Então, se chega no domingo, você recebeu toda a membresia da igreja, trate-os com urbanidade, não é? Não vá chegar na porta da igreja e pegar, como dizem na linguagem mais comum, pegar no pé do irmão para humilhar, para dizer, fulano, se não está desviado, não vem para a igreja. Às vezes há pessoas que frequentam a igreja porque tem tempo, está desviado, vive lá dentro, mas, sabe, a vida não tem significado maior. Então essas coisas não dependem de quantas vezes na semana, no mês, você frequenta a igreja. Bom seria se, logicamente, todos pudessem estar na hora do culto, adorando a Deus, juntos, porque a igreja tem essa
não é? Essa possibilidade de juntar pessoas e poder apreciar o que cada um pode fazer. E o mais importante é que as pessoas compreendam que o fato de estarmos juntos na igreja, podíamos, de certa forma, ser crente em casa, ou ser crente no trabalho, ser crente, e tem que ser crente em toda parte, não faz sentido. A pessoa diz, eu sou só crente em casa. Não existe só crente em casa. Ou você é crente em Jesus ou não é. Não importa se você está na faculdade, no trabalho, dentro da igreja, ao lado da igreja com alguém que professa a fé, isso não importa. Se onde você mora não tem crente, isso não interessa. O que importa é a sua maneira de glorificar a Deus na sua vida, entenderam? Mas respeitem. E se você não pode ir para a igreja por conta do seu trabalho, dos seus afazeres, que é o sustento da sua família, não se deprima mesmo. Não é? Porque se faltar o emprego para você, não é o pastor que vai levar a comida para você, que vai pagar as suas contas, o seu carnê de prestação, o aluguel da sua casa, a escola do seu filho, o material do seu filho. Não é o pastor que vai fazer isso. Tem pastores que são, são humanos, são preocupados com essas coisas, mas nem todos são. Tem muitos que não estão nem aí por você, se você não consegue realizar seus sonhos, enfim, não é a questão que o preocupa, que vai tirar o sono dele, não é? Então eu creio que amar a todos indistintamente é o que faz cumprir a lei de Cristo, entenderam? É o que faz cumprir a lei de Cristo, é amar, sem medidas e conferir o devido respeito a quem realmente merece respeito. Claro, não são todos, que há pessoas que muitas vezes têm tempo, de ir à igreja, de poder fazer muito mais do que faz. E às vezes não faz. Ou porque não tem, a sua fé não alcança, não mostra o valor disso tudo, ou simplesmente porque não tem prazer em servir. Vai para a igreja, está lá sentado, volta para casa, mas que Deus abençoe a sua vida, continue trabalhando. Trabalhar é muito bom, isso não vai impedir de você entrar no céu. Quando Jesus vier, Ele vai pegar tanto aquele que está trabalhando, quanto o que está dormindo por conta do fuso horário do outro lado do mundo, quanto aquele que está servindo de alguma maneira, mas não aquele que vive preguiçosamente e não tem contas a dar para ninguém, não tem satisfação a dar. Deus vos abençoe. Hoje estou aqui em casa, é um domingo, não fui ao culto. Eu não tenho que estar falando assim detalhes da minha vida pessoal, mas a minha esposa precisa muito da minha presença ao lado dela aqui em casa. E, logicamente, eu me empenho, porque já cuidei de tantas ovelhas, como não cuidar da minha ovelha principal, que é a minha companheira, que é a minha esposa, que durante tantos anos, contribuiu empenhadamente para que eu pudesse cumprir o ministério, exatamente isso, nunca teve dificuldade nenhuma. Deus vos abençoe, vos guarde e vos conceda mais absoluta paz, no nome de Jesus. Grande abraço a todos.